Olá, 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 boa noite, bom dia, boa tarde, não sei qual o momento em que você está vendo este bate-papo, este comunicado, esta leitura de Mateus capítulo 27. Continuando o nosso projeto aí de leitura dos evangelhos, hoje eu quero estar dividindo com você, para o seu coração, todo o capítulo de Mateus 27, versículo 1 a seguir. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselhos para Jesus para o matarem. E maniatando-o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. E então se realizou o que viticiara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do olheiro, segundo o que o Senhor me determinou. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente os entregou e o interrogou, dizendo: és tu rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testifico contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse, e tinha então um preso bem conhecido chamado de Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que o invejava, o havia entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo ao presidente, disse-lhes: qual destes dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Barrabás. Disse-lhes Pilato: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Seja crucificado, Jesus. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, levou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre vós, sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo, os cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram
a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar de caveira, lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentado o aguardavam ali, e por cima de da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se és o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livra-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rostos os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abrindo-se os sepulcros, e muitos dos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram-no a muitos. E o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e os escribas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aí já era tarde, e estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu no fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentado defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes, os sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com a segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então, aqui foi o Judas, um dos seus discípulos que viveu, que seguiu, que acompanhou de perto toda a obra missionária de Jesus Cristo lá em Israel, naquele período, no antepassado. Ele esteve com o Mestre e, conhecendo o Mestre, mesmo assim o traiu. Você tem a oportunidade de não de trair Jesus, mas de dizer sim para Jesus, de estar na caminhada.
Talvez você esteve por um tempo caminhando com Ele, mas por prazeres que esse mundo oferece, que são coisas ilusórias, você deixou Jesus de lado, você parou na caminhada, você está à margem do caminho. Hoje eu quero pedir que você não seja como Judas, não traia como Judas. Assim esteve com Jesus e Judas o traiu, Judas o beijou, e no momento do beijo os romanos vieram e prenderam Jesus. Que neste momento, se você, meu irmão, se você, minha querida, minha irmã, está à margem, está à beira do caminho, volte-se, deixe Ele te guiar, deixe Jesus estar no centro da sua vida. Seja o alvo, deixe a graça te alcançar, se agarre na graça, se agarre na misericórdia, porque Deus tem paz, porque Deus tem luz, porque Deus Ele é misericordioso para com a tua vida. Até aqui, neste exato momento, Ele tem guardado a tua vida, Ele tem olhado para a tua caminhada, Ele tem secado, Ele tem enxugado a tua lágrima. Então não fique à margem, não fique à beira, não fique à mercê, mas fique no centro, na presença de Deus. E aí você vai ver muito mais dele sendo feito, sendo concretizado na sua vida, uma vez que você não dá as suas costas para Ele. Não o trair. A todo tempo sejam alvo as suas vestes. A todo tempo esteja aberto para a liderança e o comando de Jesus Cristo na sua vida. Esta é a palavra que eu tenho para você sobre Mateus 27. Vai nessa paz, porque Deus é com você, Ele é por você e Ele luta por você. Tão somente segue a caminhada, confiando e acreditando até o dia que Ele voltará e te dará a paz, o milagre que tanto você precisa e procura. Amém, amém e amém e amém.